Seja muito bem-vindo, você já está acompanhando mais um Diálogos, um podcast aqui do Opinião Ceará. Sou o Rodrigo Rodrigues, editor multimídia do jornal, e vou conduzir aqui a nossa conversa. Quero agradecer bastante a participação do presidente da CUFA Ceará, Central Única das Favelas, Wilton Santos, mas ninguém conhece como Wilton Santos, né? Nem em casa. Nem em casa, nem rapaz. Pequeno, seja muito bem-vindo, que a gente tem uma conversa proveitosa a partir de agora. Obrigado e tamo junto. Sempre que convidar, a gente está aqui à disposição. Pequeno, queria, antes da gente entrar em outros assuntos, né, queria que você falasse um pouquinho da CUFA, do seu papel na CUFA, né, e da sua história também, como é que você iniciou nessa trajetória de luta aí, que a gente sabe que é uma trajetória, assim, difícil, né, e no dia a dia também complicada, né, como é que você fala um pouquinho da sua história, né? Bom, vamos lá, né? A gente particularmente, eu venho de movimento estudantil, né? Ali na década de 90, o menino velho ali já na pré-adolescente, mas já era envolvido porque eu ia muito com meu irmão, né? Meu irmão, ele participava mais, ele era mais ativo no movimento estudantil, era presidente de Grêmio. E aí a gente começava a participar, começava a ver ele participando desses movimentos. Eu queria ir, na verdade queria sair de casa, então, né, queria ficar em casa. Então ir pro movimento, na prática queria sair é isso, de casa, né? Na prática era isso. E aí a gente vai descobrindo o que era, os caras brigando por carteira de estudante, depois brigando por meia, depois não sei o quê, aí arrumava uma namoradinha, o cara, opa, aí que arrumava mesmo, né, pretexto para sair de casa. E aí a gente eu venho desse movimento estudantil, mas rapidamente eu conheci o movimento hip hop, nas apresentações que nas escolas, nas quais a gente vai conhecendo o movimento hip hop através do break, grafite, e a gente vai se identificando com pessoas parecidas conosco, e aí a gente começa a conhecer. Aí eu faço parte do MH2O, que é o movimento hip hop organizado do Ceará, e aí era muita gente inteligente, muita gente esperta, muita gente que tinha várias opiniões. E os conflitos por opiniões, eles eram inevitáveis, né? E aí houve um racha no MH2O, o Zezé saiu para o lado, o outro, que era o Johnson, saiu para o outro, e aí eu acompanhei o Zezé, né? E aí começava a fazer esses encontros, movimento hip hop, e era muito movimento de base, né? A gente discutia o que era política, discutia o que era partido. Eu não discutia, eu fazia só ouvir, né? Eu tinha ali meus 13, 14 anos, e não tinha muito o que contribuir, né, no papo. Eu queria estar lá vendo os meninos dançando um break, ou então se pintando, fazendo grafite. Mas a gente tinha aquele momento de a gente sentar e discutir o que era que realmente a gente estava fazendo, né? E aí em seguida o Zezé monta um movimento chamado MCR, que era o Movimento Hip Hop Cultura de Rua, logo após um show do Racionais que a gente fez aqui em 99, primeiro show do Racionais. Foi uma briga, foi uma confusão pra gente fazer esse show. Eu já estava nessa produção junto com ele e outra rapaziada. E aí ele monta o MCR, que era o Movimento Hip Hop Cultura de Rua. E aí em 2002 a gente grava a primeira coletânea de CD profissional do Ceará com os meninos do rap, em parceria com a Fundação CEPEMA. E aí é desse CD também que surge o Dom L, por exemplo. Que nem era Dom L, era Gabriel Sequela. E aí a gente vem nessa trajetória de movimento. Eu também, dentro lá onde eu morava, tinha um projeto chamado Nada Consta, que a ideia era trabalhar com jovens que estavam em conflito com a lei. E depois a gente descobriu na inscrição dos meninos e das meninas, a gente descobriu automático que parte desses meninos não era registrado o nome do pai. Então, quando não é registrado o nome do pai, no lugar da pai na filiação tem Nada Consta. E aí eu também sou Nada Consta, acabei assim identificando essa história comigo. Eu não conheço meu pai, tenho 41 anos, nunca vi meu pai na minha vida, então a gente se identificou, né? Então as nossas ações era isso. E aí teve uma época que a gente foi participar do Fórum Social Mundial no Rio Grande do Sul, aí o Celso Ataíde, que é o cara que criou a CUFA, ficava ali aliciando nós pra gente ser CUFA, porque a gente era do movimento hip hop muito politizado, né? Nós era contra a Alca, nós era contra as marcas, nós era contra a mídia, nós era contra não sei o quê. E era uma radicalização tão forte, mas uma vontade de fazer uma revolução tão grande, mas quando a gente chegava em casa, não tinha nem coragem de encher as garrafas. Então a gente queria fazer revolução na rua, na vida das pessoas, mas na nossa a gente não conseguia identificar isso. E muitas vezes era ali aquela vontade de jovem, de adolescente, de ir pra rua, de fazer alguma coisa, né? E aí o hip hop fez com que a gente organizasse nossas revoltas. Qual a importância disso, de organizar? Você falou aí na década de 90, né? Mudou bastante de lá pra cá, né? Mas essa necessidade de organização
ela segue constante, né? E aí como é que você avalia, primeiro, essa necessidade de você ter jovens, né? E dentro de um movimento que inicia um movimento artístico, né? E para falar dos anseios da vida, enfim, dessas lutas sociais, né? Qual é a importância, primeiro, de você achar essa tribo e se organizar, conseguir se organizar, e qual a diferença que tu vê hoje, assim? A gente vai se organizando de acordo com o que a gente vai se encontrando, né? A gente vai entendendo o que vai acontecendo. Tipo o rap. A gente é atraído no rap pela batida da música. Uhum. Depois, com certo tempo, que a gente vai entender o que as letras dizem. E aí, com essas letras dizem, a gente começa a se identificar socialmente com o que aquilo está dizendo, com aquelas denúncias, as injustiças, né, a violência policial, a falta de emprego, a falta de oportunidade. E a gente começa a entender que alguém está falando algo que a gente ou falava ou pensava. E aí, quando a gente começa a fazer esses encontros, que, na verdade, todos os encontros, ele começa a partir dos baile funk, né? Quando a gente se organizava para ir por baile mesmo ali, para tirar uma onda. Onde era, pequeno? Os baile? Primeiro, a tua comunidade, né? De onde tu era. Eu moro no Barroso 2, hoje eu moro no Barroso 2. Na verdade, eu sou uma porrada de nômade, assim, tipo... Eu morava na Piedade, aqui no terreno dos Padres. Aí minha mãe, ela era junto com um cara que morava no Tancredo Neves. Então eu ia pro Tancredo Neves. Aí Tancredo Neves, a gente morou no Lagoa das Zezas, Vila Casumba, Conjunto Palmeira, Barra do Ceará, não sei onde. Porque como a gente não tinha casa, e minha mãe vivia ocupando terreno, e ocupava o terreno, a polícia vinha, botava o pessoal pra fora e ia pro outro terreno. Ocupava o terreno, botava pra fora e assim ia. Até que um dia ela ficou definitivamente no Tancredo Neves. As enchentes, a água invadia muitos barracos da gente, derrubava os barracos. E aí, quando foi em 91, 92, a gente ganhou um terreno lá no Barroso, que hoje é Barroso 2, e era um mutirão, o governo só dava o material para cada família, e cada família se virava de construir sua casa. Sim. Aí lá a gente ficou e estamos lá até hoje. Massa. Então, aí voltando para esses encontros. Né? Não, e os bailes era isso, eram esses encontros. Então, saiu o Barroso, que o Barroso já era brigado com o Jardim União, já era brigado com outro bairro, já era brigado com a favela onde o Zé morava. Mas aí tinha um lado A, tinha um lado B, então assim, sempre tinha esses encontros. Então eu tinha muita afinidade de participar de tribo, que era as tribos de pichadores, tinha os encontros, de baile funk tinha os encontros, do time de futebol do território tinha os encontros. Então, os encontros foi o que salvou, cara, a vida de muito dos nossos, entendeu? Porque assim, muitos dos nossos amigos que, de infância mesmo, os caras se mataram, boa parte estão presos, vi amigo meu matando amigo meu. Então, assim, foram situações que a gente vai se encontrando e a gente vai se identificando, né? Tem coisas que a gente quer mudar um pouco da nossa trajetória, um pouco da nossa história. E esses encontros, o movimento hip hop, o movimento estudantil, fez com que a gente tivesse um norte na vida da gente. E qual foi o teu start para, rapaz, eu preciso de fato, a gente precisa de uma organização política que para de fato fazer essa diferença que eu falo em termos de política pública mesmo, de você brigar para mudar a estrutura lá na ponta, né? Qual foi o teu start? Foram vários, assim, eu sempre me incomodava com o local onde eu moro hoje, né? A gente chegou lá, Rodrigo, em 91 para 92. E aí era um local que não tinha água, era um local que não tinha saneamento básico, era um local que não tinha energia, não tinha escola, não tinha posto de saúde, não tinha nada. Era só o terreno e o material para nós construir nosso barraco, nossa casa. E aí morava só eu e minha mãe dentro de casa, né? Minha avó morava noutra casa assim com minhas tias, meus primos. E aí a gente via muita coisa acontecendo, assim, que não era legal para nós, de tragédia, de coisa que não contribuía. Eu não queria sair da escola, eu tinha essa vontade de ficar estudando, não sair da escola, de construir uma outra história, eu sempre tive isso, né? Sim. E aí, no decorrer do tempo, cara, a gente vai se identificando, a gente vai vendo as coisas e vai se identificando. Então, assim, não tem um start. O start é aquilo que nos incomoda, né? Tipo, hoje o Barroso, por mais que a gente tenha 30 anos, as ruas ainda não existem, não tem nome, pra ter ideia. São nomes provisórios, que rua A, rua B, rua C não é nome de rua. São nomes provisórios, que na época a gente colocou, que era para poder identificar as ruas, para quando o material chegasse alguma encomenda, tinha que identificar. As ruas ainda são as mesmas hoje. Rua A, rua B, rua C. O que mudou foi de uma rua sem asfalto com calçamento, e hoje tem asfalto. E tem o CEP, né? Mas se tu colocar hoje rua A, por exemplo, vai aparecer um bocado de bairro, mas não vai aparecer o Barroso 2. Sim. Diferente de tu colocar
Desembargador Moreira, vai aparecer Aldeota, Meireles, o Vajota. Sim. Mas lá, se tu colocar o A no mapa, vai aparecer diversos lugares, menos o Barroso 2. Pequeno, a gente estava até conversando um pouquinho antes, né? Sobre esses dados recentes que saíram agora do censo. Na verdade, foi tipo, quase uma parte, né, do censo de 2022 que foram divulgados na última sexta-feira. E aí, se tu for pegar os números, né, 24% da população cearense, conforme esse censo, né, vive em favelas, né, ou comunidades urbanas, que é o termo que o censo usa. O censo, para a população acompanhar, né, que é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, né. Primeiro queria que tu comentasse esse dado, né. Primeiro que aumentou bastante em relação ao censo anterior, né, no intervalo de 10 anos, 12 anos, né, no caso. Queria que tu comentasse esse número e o porquê que... Rapaz, será que é isso mesmo? Tem uma subnotificaçãozinha aí. A gente vai dar uma lida, eu vou dar uma lida bem melhor, sim, mas assim, muito assim por alto, tá meio que... É maior. Não tá estranho, assim, tá diferente. Eu acho muito maior do que o que aparece. Porque assim, o IBGE ele tinha uma certa dificuldade de entrar nesses espaços, né? De entrar nesses territórios. Hoje você não pode subestimar esses problemas que tem nesses territórios. Então, o IBGE teve certos problemas e aí buscou a CUFA como parceira, né? A gente até aceitou, mas a gente tinha uma condição real, que para eles, favela, esses lugares, era conhecido como aglomerados subnormais. Então, você imagina, tem um aglomerado que são normais, que talvez seja, que tem oportunidade para as pessoas, que tem a política pública que realmente funciona, que tem um posto de saúde, uma linha de ônibus, um negócio. E tem os subnormais, que talvez seja a falta de toda a política pública que era para ter. Sim. E aí as pessoas elas não se identificavam com aquilo, então é o seguinte, a gente contribui, a gente ajuda através do projeto chamado Favela no Mapa. A gente coloca a favela no mapa, mas tem que usar o nome termo favela. Porque favela não tem significado de desgraça, de problema. Sim. São pessoas que estigmatizadas, são pessoas que têm grandes potenciais. Então, como é que a gente transforma esse estigma em carisma, que no caso o IBGE transforma em números, né? Transforma em estatística, transforma em dados. E é importante, muito importante identificar esses lugares, porque a gente sempre falava, não, mas favela não tem só... A partir do censo de 2010, né? Favela não tem só esse X de favela. Fortaleza não tem só X favela. No interior do estado também tem favelas. E as pessoas ficavam na dúvida, e é tanto que os dados aí provam hoje, mas na minha concepção existe muito mais favela do que tá aí. Não sei como foi o critério que eles criaram, mas, tipo, eu não vi Janguruçu, eu não vi Santa Filomena, não vi Rosalina... Né, Pirambu divide parte, Castelo Encantado dividir em várias partes ali do Mucuripe. Então, para nós que a gente está diretamente nesses territórios, né, a gente não vai, a gente já está, a gente está presente. Sim. Então, a gente acredita que seja um número muito maior de favela desses lugares por conta dessa vivência que a gente tem. Mas, de todo modo, aumentou. Há um aumento considerável. Você não pode negar. Há um número muito, muito significativo, né? Praticamente aumentou em mais de 50% ou 50% referente aos dados de 2010, né? Hoje você tem aí praticamente a cada 5 moradores, 1 mora em favela. Sim. Então é um número muito significativo, importante para que essas políticas públicas que sejam discutidas, que seja levada mais direcional. Né? Eu vou te dar um exemplo aqui do Barroso 2, onde eu moro lá. É o Barroso, a favela da Babilônia, Novo Barroso, 24 de março, favela do Rato, tudo junto. Que é um conjunto que são favelas que faz parte do aglomerado do bairro do Passaré. Que o bairro do Passaré já tem Jardim União 1, Jardim União 2, Rosalina, Vertical e outras favelas. E aí eu tenho um posto de saúde no bairro do Passaré que atende todo esse aglomerado. Com o problema das facções que tem hoje, tem gente do Barroso que não vai para o posto de saúde, que é no Jardim União, que já é outra facção. Que não vai para o posto de saúde, que é no Castelão, que é outra determinada facção. E aí fica ilhado e fica sem atendimento. E aí essas políticas públicas, talvez esses números façam com que essas políticas de Estado enxerguem isso de uma maneira melhor e mapeiem esses espaços como espaço que precisa dessas políticas públicas mais direcionadas. Um posto de saúde específico, uma linha de ônibus específica, né, um asfalto, coisas simples assim para o dia a dia, que é o que falta. Aí eu tenho uma percepção, pode me corrigir se eu tiver equivocado. Me parece que mudou um pouco o discurso assim. Antes era você tirar as pessoas da favela. A partir do momento que tu
consegue dar essa visibilidade que existe, né? Existe que essas pessoas estão nesses locais e esses locais existem e não vão deixar de existir, pelo menos a curto prazo, né? Passou-se a se falar mais assim, eu preciso chegar com o poder público nesses locais, ao invés das pessoas saírem, o poder público tá entrando, né? Tu percebeu isso ao longo do tempo? Tu acha que isso faz sentido? E se isso é suficiente, né? Não, suficiente não é. O que tem que entender é que as pessoas elas têm uma relação de identidade com os territórios. Eu não posso chegar hoje no Poço da Draga, que as pessoas acham que vai acontecer e, na verdade, já se questionaram isso. Se o Poço da Draga vai sair ali daquela região da Praia de Iracema, ali de trás da Caixa Cultural, e vai para onde? O que é necessário? Melhorar a vida das pessoas que estão lá. Melhorar a vida das pessoas que estão lá. Por que toda vida que chove alaga e as pessoas não percebem aquele alagamento que tem ali? Como é que a gente melhora aquele espaço em vez de tirar as pessoas e colocar num local onde elas não têm identidade? Onde que vai ser construído tudo do zero? Onde vai ter que ter escola que não tem? Onde vai ter que ter uma linha nova de ônibus que não vai ter? Onde vai ter que ter creche, não vai ter vaga suficiente para as pessoas, porque quando eu coloco alguém lá no território, já existe alguém lá. Então eu não posso só transferir as famílias para outro local, como acontece. Eu tenho que dar todo o suporte a elas. Então, se eu já olho, tenho esse olhar diferenciado para o Poço da Draga, eu tenho que transformar o Poço da Draga, sabe em quê, cara? Tem que transformar o Poço da Draga em Coluna 13. Já ouviu falar nessa favela, Coluna 13? Coluna 13 era a pior favela da Colômbia, era a favela do Pablo Escobar. Hoje a favela lá tem elevador, tem escada rolante. Então os caras transformaram, não acabaram contigo, os caras transformaram aqui dali numa melhor qualidade de vida para as pessoas. Então como é que eu transformo esses lugares? Tem um detalhe. Quem faz essas políticas, quem pensa essas políticas são pessoas de fora do território. Então tem que ter um diálogo com essas pessoas do território para saber o que é que tem que ser feito, o que é que tem que mudar. E só não pode ir lá de 2 em 2 anos somente quando tem campanha política, tem que ser ações permanentes. E não tem que ser uma ação de Estado, porque o cara ele faz uma ação lá bacana lá no território, mas quando entra outro político, o cara muda tudo. Uhum. Tem que ser ações e projetos de Estado, que seja algo que realmente gere impacto na vida das pessoas. Quando tu fala assim da continuidade dessas políticas, né? A gente viveu aqui no Estado, e aí falando do Estado como um todo, da política socioeconômica e tal, um discurso de continuidade, né? E isso aí você vai, só citando um exemplo, por exemplo, com o hidrogênio verde ali no Porto do Pecém, que concentra, né, boa parte dos investimentos do Estado hoje. Tu percebe esse tipo de continuidade política pública e se há um diálogo verdadeiro, assim, com as comunidades? Tem que ter uma continuidade, mas uma continuidade melhorada. É como eu estou dizendo, se a gente não tiver, como é que eu vou vir aqui para o estúdio e quero mudar tais coisas aqui no estúdio, se eu estou chegando agora, não conheço ninguém, não dou bom dia, não dou boa tarde, não sei onde é que se o sofá tá massa ali, se a mesa tá legal acolá. Eu tenho que conversar com as pessoas que estão convivendo nesses espaços. Se eu não tiver um diálogo permanente com elas, eu vou sempre estar batendo de frente com elas. Eu não vou atender a demanda delas, porque existe uma demanda específica lá. Claro que existem os estudos técnicos do território, o que é mais importante para as pessoas, o que é. Mas, às vezes, cara, falta uma coisa simples nesses lugares. Tem favela que não tem papel da casa. Entendeu? Eu vou sempre estar usando aqui o Barroso 2 e o Poço da Draga como referência. 30 anos depois o Barroso não tem documento, as pessoas não têm. Então, se não tiver um projeto de continuidade, tá? A gente entregou as casas, o que está faltando? Se não tiver isso, vai ser sempre um projeto de alguém, não um projeto de Estado. Sim. Mas hoje, concretamente, tem diálogo? Existe um diálogo aí com o governo do Estado, com a prefeitura? Pouco, porque assim, é um diálogo que tem que acontecer, não para legitimar que a gente fez o encontro, não para legitimar que a gente fez aqui uma audiência pública de X, se na ponta não acontece. Uhum. E você pega o governo do Estado, é um governo tido como progressista, né? Assim, e na prefeitura, em certo modo também, né? A gente tem uma mudança agora de configuração. Como é que tu imagina no primeiro ano é onde esses diálogos geralmente acontecem de forma mais firme, né? Ali nos primeiros 6 meses, 7 meses, enfim. Como é que tu imagina aqui para Fortaleza especificamente, né? Às vezes é importante ter uma oposição porque um cobra o outro, né? E um vai querer fazer mais do que o outro e vai demonstrar serviço. Então, quando a gente tem situações, pode ser que seja melhorado as políticas, né? Hoje a gente vai passar aí pelo menos 2 anos numa situação que a gente vai ter estadual, municipal e federal um governo só.
né? Então, a gente acredita, né, nesse momento, a gente acredita que essa permanência do diálogo com o que está vindo aí na proposta, né, o novo prefeito ele disse que vai ser o prefeito do diálogo, o prefeito do papo. A gente vai ver, até porque a gente já viu algumas situações enquanto Assembleia, né? A gente vai ver agora, a gente espera muito do governo, a gente espera muito ser percebido, como eu te disse, não somente como para legitimar, né? Como local carente ou para poder legitimar, entendeu? Até discutir com os caras mesmo se é possível construir uma secretaria das favelas, já que hoje o IBGE consegue identificar uma secretaria das favelas. Não uma secretaria de comunidade, mas uma secretaria que possa também ter dinheiro, porque senão a gente vai só montar uma secretaria consultiva, tem que ser uma secretaria que funcione ali de fato, na base, na ponta para as pessoas. Né? Ter mais secretarias. Diminui ou faz uma conjuntura, né? Junta aí educação, ou então se junta aí Secretaria de Esportes com Secretaria de Cultura e vê propostas mais reais, porque Fortaleza ela tem que funcionar da Pontes Vieira para trás também, não é só da Pontes Vieira para a Praia de Iracema. Entendeu? A gente não pode ser somente o quintal da cidade. A gente também faz parte disso. Se tem show na Praia de Iracema, se tem um Réveillon na Praia de Iracema, tem que ter um Réveillon no Janguru Sul também. Por que não tem? Por que essa cultura não chega lá? Onde a gente tem potencial de cultura para as pessoas? Onde as pessoas lá são fazedores de culturas também? Tem banda de forró, tem banda de reggae, tem samba. Mas as pessoas elas não abrem show, ela não faz parte desse palco. A gente tem que colocar essas pessoas nesse circuito. Eu sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria só para reforçar que eu acho importante. Você faz cobranças legítimas e concretas que você sente assim, né? Quando você sai de casa. É um tipo de política pública muito concreta, muito palpável, né? Qual o papel da CUFA nisso? Porque a CUFA é uma instituição que está no Brasil inteiro, que é reconhecida nacionalmente como uma instituição importante, que conversa com diversos nomes, né? Muitas vezes é até criticado por isso, porque conversa com diferentes setores, né? Qual a importância da CUFA nisso, especificamente aqui em Fortaleza? É não substituir o papel de ninguém. A gente não quer substituir papel nem de Estado, nem de Prefeitura, nem federal. O outro é dizer que a gente existe, que esses espaços existem e que a gente tem uma demanda. Nós não seremos demanda de ninguém, nem pauta de ninguém. A gente tem nossa demanda. Né? Hoje, para a gente conversar com o prefeito, a gente não precisa de um vereador. Para conversar com o presidente, não precisa de um senador, não precisa de um deputado federal. A CUFA hoje, na sua construção, ela construiu isso. Ela conseguiu construir essa espinha dorsal de que ela é uma entidade séria, uma entidade que constrói, uma entidade que faz. Então, a ideia é organizar o que existe de massa nesses territórios. E o que existe de algo que, sei lá, meu caminho torto, que a gente possa ali alinhar, que a gente possa estar à frente e desenvolver um projeto, desenvolver uma ação, para que a gente, no futuro breve, a gente tenha esses impactos. Porque um trabalho social a gente não tem como mensurar, né, quais são os impactos reais que eles causam e qual o prazo disso que vai causar. Então a CUFA ela está para poder cobrar, né, esses caras, esses parceiros. E a gente não é oposição, a gente quer estar ali ajudar, a gente quer contribuir com o governo, a gente quer contribuir com o papo. Em São Paulo, a gente tem um diálogo muito franco, muito aberto com o Tarcísio. Eu não estou conversando com o Tarcísio partidário. A gente está dialogando com o cara que foi eleito democraticamente para poder gerir uma receita que a cidade tem. Entendeu? Isso pode acontecer em qualquer lugar. A CUFA vai dialogar sempre com quem está lá, porque ele está fazendo gestão do dinheiro que é nosso. Sim. Entendeu? Se a gente acha que uma política pública dele que ele está fazendo está errada, ou que a gente possa contribuir, a gente vai dizer, olha, a gente percebe, a gente está vendo que o caminho poderia ser esse, vamos fazer assim. Então, se a gente vai e abre um diálogo para a gente poder mostrar o que é que a gente tem. Porque as coisas elas não são a receita de um bolo também. Né? Então, os que você vai fazendo e vai saindo, também não é um caldo de canas. Tudo é um estudo, tudo é uma intenção. Hoje, na CUFA, eu estou fazendo um curso de podcast que a gente vai iniciar hoje. Fiz um curso de produção de eventos e fiz um curso recentemente agora de fotografia e estou fazendo hoje de maquiagem. Não foi uma ideia minha. Foi a partir de ouvir a comunidade. Sim. Entendeu? A partir da necessidade que ela tem. Então eu posso trazer um curso, posso trazer uma ideia? Posso. Mas de repente eu não vou ter ninguém para participar. Ou alguém só reclamando e me criticando. Mas se eu tenho uma parceria com elas, um diálogo com elas, e qual é a necessidade que vocês têm, quais são os cursos que vocês acham? Aí eles dizem, assim, a gente vai buscar e traz isso para ela. Então é o mesmo jeito seria com o governo.
né? Eu lembro na época da Luizente que tinha um orçamento participativo, fazer aqueles encontros, tá? Muita gente reclamava que era só consultivo ou encher linguiça, mas eu via coisas que acontecia de fato, as comunidades se reuniam, se juntavam e diziam, olha, a gente quer um posto de saúde, viu o posto de saúde sendo construído. Então, é esse papo, é aproximar a gestão do povo, de quem vota, de quem coloca lá. O Mano Brown fez na penúltima eleição, né, ele fez um discurso lá muito contundente, muito forte, onde foi criticado demais. Voltar para a base, né? Mas é voltar para a base, é entender as pessoas. Entendeu? Voltar para a base, tá ali. Muitas das lideranças, em determinado tempo de suas vidas, de seus projetos, elas se institucionalizam, elas vão trabalhar na prefeitura ou no estado. Aí não tem ninguém na favela para poder fazer mais essas ações. É onde o crime também aumenta, por isso que as igrejas estão lá no cotidiano, todo dia fazendo as ações, porque você não tem mais liderança nesses lugares, você não tem mais como formar lideranças. Entendeu? São as mesmas pessoas sempre. Então, o trabalho da CUFA é fortalecer a liderança que está lá no território. Na verdade, a gente não tem nada para dar, é o contrário que a gente pergunta, o que é que a pessoa tem para oferecer para nós. Né? E é uma construção de mão dupla. A gente não tem nada para oferecer para ninguém. Em vez de eu pegar um menino que está hoje em uma determinada favela e trazer ele para nossa ação, eu vou fortalecer o que ele desenvolve lá de melhor. Só que quando eu pego um menino desse, ele não sabe o que é um CNPJ, ele não sabe o que é um edital, ele não sabe fazer um ofício, e a gente vai trocar essa ideia, vai tentar ensinar isso a ele e tentar fortalecer o que ele desenvolve no território. Então esse é o papel da CUFA. Perfeito. Tem uma reflexão que eu queria trazer para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Assim, uma das maiores crises que a gente tem, eu acho, e aí crise é tanto econômica como identitária mesmo. Eu acho que é muito por conta dessa... a gente não sabe onde é que a gente está em termos de trabalho. Se é o... Enfim, antes eu acho que a gente vinha de tinha uma geração muito... que queria uma CLT, que queria ter um trabalho fixo, que queria ter essas garantias, e hoje você tem uma mudança de configuração, até por conta do trabalho precarizado que a gente tem, salários baixos, jornadas altas, né, que não... Parece que aquilo que nos foi prometido em determinado momento não se concretizou na vida real, né, e você tem uma crise medonha que chega também nas comunidades, que, enfim, atinge todo mundo, e de modo especial a população, acho que negra, e que mora em favela, né? Como é que você vê essa situação? Como é que a gente chega para essa molecada que tá chegando e promete um futuro melhor, um futuro mais digno, sendo que a gente, assim, não tem certeza se isso vai de fato se concretizar? Eu vi semana eu tava até escrevendo, aí tô terminando de escrever um livro nosso, um livro meu, e aí eu vou lendo e a gente vai lembrando das situações, né? Eu lembro que quando eu saía de casa para ir para a parada do ônibus, para ir para o colégio, eu tinha que sair um pouco mais cedo de casa, que era para eu poder pegar um ônibus que tinha mais pessoas na parada, porque se tivesse só eu, o motorista não parava. Sim. Então, o que é que eu sofria no caminho? Eu, no caminho indo para a escola, mesmo fardado, eu percebi que tinha umas pessoas que já escondiam a bolsa e mudavam de calçada. Eu, na parada do ônibus, o ônibus não parava, mas a viatura parava. Eu sentava numa cadeira, no banco no ônibus, com espaço para outra pessoa sentar, a pessoa não sentava. Eu chegava no colégio, e aí tinha uma menina que eu achava muito massa, que ela dizia, eu achava muito massa, presta atenção, que ela dizia que eu era o negro da alma branca. Eu achava que dali, fenomenal. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? Você tem essa crise de identidade, você tem uma história sua que é negada, né? Que é a mesma coisa agora do 6-1, que as pessoas não conhecem seus direitos. Isso, não é que as pessoas não conhecem, é porque isso faz parte de uma política, faz parte de um projeto, em que é para realmente nós não conhecer isso, nós não conhecer nossos direitos, nós não brigar pelos nossos direitos. E muito de nós acaba indo por massa de manobra, sendo massa de manobra é alguém que vai, então vamos lá, junta todo mundo, não sei o que vai. Quando a gente não tem essa formação na ponta, a gente vai viver com isso pro resto da vida. Então, eu descobri o racismo da pior maneira. Nem descobri o racismo, eu descobri que eu era negro da pior maneira. Das piores maneiras que você possa perceber, foi onde eu descobri o racismo. A escola, que seria um espaço, talvez, para eu poder aprender, eu só via o zumbi numa página de história, acorrentado, levando chicotada.
Então, esses espaços educacionais, eles é para ser um espaço transformadores. Hoje é para a gente agregar outras temáticas dentro dos espaços da escola, que eu acho que já tem acontecido isso, porque a gente está num mundo que tudo é muito rápido, cara. Tudo é muito rápido. A gente tem um menino de 16 anos que ele pega uma televisão dessa e desmonta, com 10 minutos ele monta. Tudo é muito rápido. Então, é um avanço que na minha época eu não tinha isso. Eu não tinha isso. A minha mãe, ela trabalhava na lavanderia, né, e trabalhava na casa de alguém, ela não tinha tempo para nós, para ensinar as coisas, para cuidar. Não tinha. A rua que praticamente educava nós. Né? Se não tivesse sido esses movimentos que eu participei, eu estaria onde estão os meus amigos hoje, talvez. Ou só mais um. Talvez tenha entrado na estatística. Né? Então, quando a gente tem esses problemas de identidade, a gente tem esses problemas de socioeconômico, né? A gente tem um ponto de partida disso. Isso tem um ponto de partida. Por que é que a gente olha hoje para a favela e vê tantos empreendedores? E ao mesmo tempo que a gente vê tantos empreendedores, a gente vê tantos empreendedores desistindo. Por que que a gente só compreende, a gente só entende isso somente em planilha de Excel, cara? Por que que parte das pessoas que abrem o empreendedorismo hoje, abrem o seu negócio, ela não quer ter registro, não quer ter um CNPJ, não quer ter um MEI? Por que parte delas são só mulheres? Mais de 90% são mulheres empreendedoras. Então, parte de um pressuposto de que isso não é percebido, isso não é lido, isso não é visto, é somente números. Eu não posso ter aqui 500 empreendedores que vão pegar empréstimo no BNB no Crédito Amigo. Eu tenho que saber por que elas montaram, qual o negócio dela, qual a atividade dela, por que elas querem, o que é uma renda, o que é um fluxo de caixa. Então eu tenho essas duas partes, eu tenho a identidade, essas crises de identidade que as pessoas têm, e tem essa crise socioeconômica. Eu acho que essas situações, essa tensão, ela é para acontecer dentro da escola, isso era para ser estudado, isso era para ser seguido. Só que nossa história é negada. Sim. A gente não aprende a ser dono de empresa numa sala de aula. A gente aprende a ser empregado. A gente só aprende a ser empregado. A gente não aprende a ser dono do jornal, ser dono da emissora, a gente aprende a ser empregado. Infelizmente. É um sistema que constrói isso pra gente ser isso, entendeu? E a gente vê isso na favela. Eu vejo muita gente, cara, com potencial na favela enorme, que eu faltando 4 meses para terminar o meu ensino médio, eu tive que sair da escola. 4 meses para terminar o meu ensino médio. Porque ou eu comia ou eu estudava. Sim. É porque quando tu começou, tu disse que começou por conta do hip hop, né? Tu foi levado por conta das batidas e tal. Hoje, uma galera imensa vai captando esses conceitos, vai, enfim, sendo inserido em outra realidade por meio disso aqui, né? Por meio do celular, por meio das redes sociais. E que às vezes aquilo ali não condiz com o que você vê na prática, né? Quando você sai, como você sai de casa. Como quebrar essa lógica e fazer com que as pessoas de fato sejam representadas e consigam se representar por meio disso aqui, que domine essa tecnologia e consiga levar adiante, né? Sou de um tempo que a gente fazia base de rap, ouvindo um pedaço de uma música, cortava a fita, voltava a fita, cortava a fita, pregava com cola ou com esmalte e ficava fazendo só aquele remix na fitazinha cassete, né? Então eu sou de um tempo disso, que a gente voltava, tinha as fitas, né, o lado A, o lado B, né? E para você ter um acesso a uma produção, um estúdio era a coisa mais difícil que existia. Para você gravar uma música, fazer uma batida mais difícil. Hoje você tem tudo aqui na sua mão. Uma máquina fotográfica, uma calculadora, tudo isso. E consegue divulgar também, né? E consegue divulgar. Eu acho que falta parte de controle disso aqui também de acesso, sabe? Porque eu vejo hoje, eu fui no restaurante ontem com a minha esposa, aí eu tava vendo, né? Aí a gente parou de conversar. Ficou eu no celular, ela no celular, minha irmã no celular. Eu fiquei contando assim, a gente ficou quase 10 minutos sem dialogar com a gente aqui. Todo mundo no celular. Né? Perdido, vidrado. Um vendo o vídeo não sei aonde, não sei o quê. Então, como é que a gente transforma isso aqui no potencial para nós? Eu vou contar uma história para poder voltar para o celular. Na pandemia, nós fizemos muito trabalho com as mulheres. E teve um momento que a gente distribuiu o chip para elas. Porque os meninos tinham que estar estudando, né? Home office, tinham que estar estudando. E aí as mulheres faziam um negócio com seus celulares. Elas divulgavam, olha,
ou trocava serviço. Eu tô aqui fazendo pano de prato, tem alguém que faz outra coisa que é pra gente trocar. Então elas começaram a fazer negócio através dessas redes que elas construíram, né? E tudo através do celular, cara. Tudo através do celular. Sim. Então você tem uma tecnologia muito grande na sua mão que você tem que saber de que maneira você usar. Então tem gente que usa pro mal e tem gente que usa para ganhar dinheiro. Né? Tô vendo esses meninos hoje, os influenciadores digitais na favela, se destacando através disso aqui, se profissionalizando através disso aqui, fazendo propaganda para a empresa através disso aqui, ganhando seu dinheiro, fazendo seus negócios, que talvez não existisse isso aqui, também não sei o que é que esses meninos estariam fazendo hoje. Sei que seriam putas potencialidades que a gente vê hoje perdida, cara. É porque parece que é tudo ruim, né? Quando parece que é tudo ruim quando começa, né? Quando fala desse debate, né? Não, mas não é não. Tem coisas boas aqui. Se não tivesse, nem todo mundo tinha acesso a isso aqui. Você quer completar? Não. Você disse que... Mas no caso é isso, né? Essa construção permanente que a gente tem que ter de estar aqui, estar vidrado. Sim. Toda a comunicação nossa é aqui, né? Aqui eu posso trabalhar, enfim. Não, e a própria CUFA, ela se organiza muito, né, nessas novas tecnologias, né? E consegue chegar às pessoas, que eu acho que ninguém cria um projeto, ninguém quer falar sozinho, né? A gente quer falar para as pessoas ouvirem. A gente quer falar para as pessoas. Por isso que tudo que a gente faz, a gente coloca no mundo até para que a gente também tenha um feedback, sabe? E eu não posso fazer. Eu fiz agora, essa semana, a gente comemorou o Dia da Favela, né? No dia 4 de novembro a gente comemorou o Dia da Favela, a gente fez uma homenagem a Alessi Brandão, fiz umas batalhas de rima, fiz os passinhos, trouxe um atendimento médico para dentro da favela, em parceria com a SPS a gente distribuiu 20 máquinas de costura para as pessoas. Então são projetos que eles têm aqui, que não pode se ficar só conosco. Sim. Entendeu? Tem gente em outros lugares que quer contribuir com a gente, que são inteligentes. A CUFA tem isso. A gente tem uma ideologia nossa que é preparar quem está conosco e agregar os preparados. Sim. Então, cara, o que tu acha desse... É um discurso que, assim, eu particularmente, eu acho muito bizarro, assim, às vezes, que é como se você não pudesse conversar com quem pensa diferente de você, sabe? E a gente chegou num momento de polarização ali, principalmente... com o governo Bolsonaro, um pouquinho antes também, né? E que as pessoas você não consegue sentar na mesma mesa que uma pessoa que pensa diferente de você. E a CUFA conversa com o Luciano Huck, tem projeto com o Luciano Huck, tem projeto com outros nomes assim que não são necessariamente da esquerda, né? Enfim. E aí, como é que tu vê essa... Rapaz, como é que faz algo sozinho? A favela nem é de esquerda nem de direita. A favela quer ser atendida. A favela tem uma demanda que quer ser atendida. Quando distribuía a cesta básica, as pessoas não queriam saber quem foi que entregou. A CUFA não deu uma cesta básica. Na verdade, a gente foi só uma interface entre quem doava e quem precisava receber. Então, quando as pessoas receberam, disse, olha, foi o Bolsonaro que mandou. Não queria saber se foi o Bolsonaro, se foi o Lula, se foi o Humano. As pessoas querem receber. Então, a favela ela tem uma demanda a ser atendida. Então, a CUFA ela conversa com todo mundo. Se a gente conversar só com nossa bolha, vai ser um projeto de conveniência. Eu tenho que conversar com as pessoas que discordam do meu projeto, para ter uma percepção dela. Vai que também ela tem alguma coisa para contribuir. Eu acho que eu tenho alguma coisa para contribuir com o que ela pensa também. Então, assim, tem uma divergência, sim, que são divergências boas e construtivas. Né? Tem gente que diz assim, deixa eu te dar aqui tem muito disso, né, agora, né? Uma crítica construtiva. O cara nunca construiu nada, quer me dar uma crítica construtiva. Então, eu tenho que ver isso. Eu não posso só aceitar e trazer pro meu rol, pra minha relação de amizade, somente as pessoas que pensam igual a mim, cara. Sim. Não posso. Entendeu? Você não caminha assim, né? Não caminha, não tem isso. Eu só vou entrar no ônibus se tiver só torcedor do Fortaleza. Não vou ter que conversar com o Ceará, dizer pros caras, infelizmente vocês não vão subir. Nós estamos na Libertadores. Não precisava entrar nesse assunto, rapaz. Estamos na Libertadores. Mas eu não posso ter só essa conveniência, entendeu? Nós, fora da bolha, a gente tem que conversar com todo mundo, cara. Sim. Eu queria entrar um pouquinho agora primeiro para você falar da Expo Favela, né, que está nessa campanha de divulgação, acontece nos dias 22 e 23 agora de novembro, no Centro de Eventos, que é o maior play aqui do estado, né, que mostra também a importância do evento, o tamanho do evento e a adesão que o evento tem, né. Queria que você falasse qual a importância desse momento agora, quais as expectativas, tanto de público como das pessoas que vão estar aqui, e também fizesse convite para as pessoas participarem, né. Bom, a Expo Favela ela é um evento de exposição de negócios, né, 100% oriundo de favela, né? Seja de empreendedorismo individual, seja de empreendedorismo coletivo, porque a gente tem muitos coletivos
escrito, lançamento de livro, negócio, doceria, bijuteria, enfim, tem muita coisa massa dentro desse segmento do empreendedorismo na favela que a gente vai estar expondo na Expo Favela. Então a Expo Favela é um momento em que esses empreendedores eles podem captar clientes, eles vão divulgar mais seus produtos, podem melhorar seus atendimentos, então eles vão ter um espaço onde vai ter network, vai ter conversação, vai ter pitch, vai ter diálogo, como é que abre um MEI, qual a importância de ter um MEI, qual a importância de ter um CNPJ, se eu tenho um CNPJ eu vou perder o Bolsa Família, né, que é uma dúvida, lá vai ter gente para poder tirar essas dúvidas. Então é um espaço onde para empreendedores, é muito mais para empreendedores, e aí a gente vai estar trazendo empresários, a gente vai estar trazendo banco que pode ser financiador desses negócios. Como a gente também vai trazer, exemplo vai vir Luciano Huck, que é um cara da tecnologia, um cara da televisão, né, da comunicação. Como é que o Luciano consegue dialogar com o Urmindo dos Suricatos, que também dialoga, também é da comunicação. Então, como é que a gente traz essas duas tecnologias, essa tecnologia que a favela está produzindo para eles dois conversarem, né? Ali de tete a tete, pau a pau. Então, é mais nesse sentido. Como é que eu consigo trazer o Condizila, que é um dos maiores youtubers do mundo, tem uma produtora, com o cara que está começando agora, mas que a música do cara também está tocando no Spotify, que a música do cara também está batendo no YouTube. Como é que a gente dialoga e a partir dali consiga sair um produto específico, porque talvez no outro momento você poderia ter, né? Eles poderiam ter se encontrar no outro momento, mas a Expo Favela a gente consegue adiantar talvez esse momento para que esses empreendedores e esses investidores consigam dialogar. É a segunda edição. É a segunda edição. Favela. Você pode falar assim desses exemplos também, rapaz, funciona, né? Acontece, vá lá e também dá um serviço para o público assim, é pago. É só chegar lá, como é que faz, como é que eu tenho acesso, como é que funciona isso? Tem um link somente fazer inscrição, inclusive na hora lá, se o cara chegar lá e não conseguir fazer inscrição na semana, na hora lá ele pode fazer sua inscrição, recebe com sua credencial e entra, tá aí, ó, que a gente tá vendo aí, ó, os confirmados. Aí. Ed Rock, do Racionais. Enfim, no dia 23 e 24, dia 22 e 23 vai ser muito espetacular, vai ser um momento maravilhoso, para que a gente possa estar fazendo esse encontro, né, e aí ver quais são os resultados que saem. A gente não sabe. No ano passado a gente teve 10 empreendedores, gente da fotografia, gente da moda, gente da robótica, gente que pega material do lixo e transforma em robô, né, gente que está fazendo revolução no seu território, vendendo camisa para as pessoas, trabalhando com fotografia, trabalhando com saúde e bem-estar, com academia popular. Então é trazer esses benefícios que estão sendo produzidos dentro de Fortaleza, na favela ou não, para que a gente possa se conectar. Então daqui foram 10 pessoas para São Paulo, conheceram outras pessoas que estão fazendo praticamente ali suas mesmas coisas, né, seus mesmos produtos, mas como é que a gente conecta essas pessoas? Né, como é que a gente constrói esse network, como é que a gente ouve depois as pessoas, o pós, para a gente entender onde é que a gente pode melhorar, o que é que foi legal, e pegar essas pessoas que teve experiência e trazer hoje para falar da experiência dela para outras pessoas. Então é um momento muito importante para esse empreendedorismo dentro das favelas. No resumo participe, né? Vá lá, participe. Então assim, as escolas, Grêmio Estudantil, projetos sociais, pessoal da favela, time de futebol, vai ter espaço para todo canto. Outro exemplo que eu vou trazer. Vou trazer o Luxemburgo, né, que foi técnico da seleção brasileira, técnico do Real Madrid, técnico dos maiores times do Brasil. E vou colocar junto com o secretário de esportes e vou colocar com o técnico de futebol da Vase. Como é que a gente dialoga, como é que a gente fala do esporte para todo mundo? Porque muitas vezes um cara que está lá jogando hoje profissionalmente saiu desses projetos de base, saiu desses projetos sociais. Né? Como é que a gente faz essa ponte e traz as pessoas, aprende ouvindo Luxemburgo, claro, mas a gente aprende muito ouvindo também ali o Cristiano, ou o Adalberto, as pessoas que são desses territórios, que muitas vezes têm um trabalho formal, mas tem uma escolinha de futebol ali, porque na comunidade, na favela, porque não quer ver o menino envolvido, não quer ver o menino sendo preso, ele quer dar uma oportunidade para um jovem desse. Como é que a gente faz esse diálogo?
Esse é o intuito da Expo Favela. Rapaz, eu te convido também, viu, Pequena, depois, né, depois do evento, você voltar aqui pra gente conversar mais um pouco sobre como foi, né, o evento, as conexões que foram criadas, e os próximos passos também, porque é um evento que não fica só ali, né? Não são só 2 dias, né? É um evento que reverbera ao longo do ano, enfim, que muda a trajetória de fato das pessoas, né? Quero agradecer também a sua participação aqui no jornal. Mais uma vez, fica o convite para uma próxima oportunidade. A gente fala sobre outros temas também e fazer um balanço da Expo Favela desse ano. A hora, estamos à disposição sempre, como falei no começo. Né? É importante a gente esclarecer o que é que a gente vem fazendo, o que é que a gente vem desenvolvendo. A gente não tem uma receita de um bolo. Projeto social, a CUFA não é uma receita de um bolo que está ali pronto. É algo que a gente vai fazendo no dia a dia. Né? Todo dia é uma dinâmica, todo dia é uma crise, todo dia são coisas boas que a gente vai aprendendo no dia a dia para que a gente possa aí se fortalecer, né, e construir pontes. Eu acho que é um dos nossos objetivos, estar construindo essas pontes e fazendo conexão entre pessoas. Perfeito, e deixo o espaço do jornal aqui aberto também para a gente promover essa mudança concreta, né, na sociedade. Valeu, meu irmão. Um abraço, tamo juntão. Quero agradecer também a sua participação, você que acompanhou toda essa conversa com o nosso querido Wilton Santos, o pequeno, né? Pequeno presidente da CUFA Ceará. A gente vai deixar também o link aqui, né, do site oficial da CUFA. Você acompanha toda a programação, sabe um pouco mais sobre o evento, nas expectativas, e pode participar também. A gente deixa o convite aqui. Participe lá nos dias 22 e 23 de novembro no Centro de Eventos aqui em Fortaleza. Quero mais uma vez agradecer sua participação. A repercussão dessa conversa fica nas nossas redes sociais, no nosso canal oficial, no YouTube, no nosso site também. Siga acompanhando a gente e até a próxima.